Olá, meus irmãos, graça e paz. Vamos dar continuidade aos nossos estudos dominicais, onde nós estamos falando sobre o livro de Provérbios, pensando sobre o tema sabedoria para a vida. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 22, do versículo 22 até o versículo 29. E na semana que vem nós daremos continuidade do versículo 13, capítulo 13 e 1 até o versículo 11. Nós estaremos falando nesses dois domingos sobre a busca pela riqueza. O que o livro de Provérbios tem a nos dizer sobre isso? Então que você abra comigo as suas Bíblias no livro de Provérbios, capítulo 22. Enquanto isso, nós vamos parar um pouco, orarmos ao Senhor e buscarmos a direção do Senhor para as nossas vidas. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós nos colocamos na Tua presença. Pedimos, ó Deus, a direção do Senhor, a sabedoria que vem do Senhor, que o Senhor nos ensine, ó Deus, no cotidiano, ó Deus, a vivermos de maneira digna, que agrade ao Senhor e que traga menos sofrimento em muitas coisas que nós passamos nas nossas vidas por falta de sabedoria. Que o Teu Espírito Santo, ó Deus, trabalhe em nossos corações. Trabalhe na tua igreja, que a tua igreja seja bênção, Senhor, por onde quer que ela esteja e que em qualquer lugar que cada um dos irmãos esteja. Em nome de Jesus, amém e amém. Provérbios capítulo 22, do versículo 22 ao versículo 29. Vou estar fazendo essa leitura com você. Esse texto nós vamos colocar aqui, os demais nós vamos fazer a leitura na própria Bíblia e você acompanha conosco. Provérbios capítulo 22, versículo 22 ao versículo 29. O texto nos diz assim: Não roubes ao pobre, porque é pobre, nem oprimas em juízo ao aflito. Porque o Senhor defenderá a causa deles e tirará a vida aos que os despojam. Não te associes com o iracundo, nem andes com o homem colérico, para que não aprendas as suas veredas e assim enlaces a tua alma. Não esteja entre os que comprometem em ficar por fiadores de dívidas, pois, se não tens com que pagar, por que arriscas perder a cama debaixo de ti? Não removas os marcos antigos que puseram seus pais. Vês a um homem perito em sua obra? Perante rei será posto, não entre a plebe. Coisa maravilhosa esse versículo que nós vemos, falando um pouquinho aí sobre a busca pela riqueza. Em uma época em que muito tem se falado sobre riqueza, sobre aquisição de bens e sobre ter a possibilidade de possuir as coisas e de usufruir dela, é importante, até mesmo entre os cristãos, a gente entender o que a Bíblia tem a falar sobre isso, o que as Escrituras falam sobre a riqueza. Quando nós pensamos em riqueza, algumas perguntas sempre ficam ao nosso coração. É rico ser pecado? Em muitas épocas da igreja se achava que isso poderia ser um pecado. É possível ser rico e ser cristão fiel? Já que se diz que uma das coisas que corrompem o ser humano é a questão de dinheiro, será que é possível ser um cristão e ser fiel a Deus? Existe uma relação entre entre a riqueza, entre os bens materiais e a bênção de Deus? Nós sabemos que na época do no Antigo Oriente Médio, havia essa ideia de que a riqueza era fruto da bênção de Deus. E nós temos visto crescendo hoje, por exemplo, as pessoas buscando as igrejas para se tornarem ricos, para terem posses. Existe alguma relação com isso? Ou nós podemos dizer que a riqueza é uma maldição, já que ela traz problemas para a vida das pessoas? Nessa semana e na próxima semana, nós então pensaremos sobre 10 provérbios ou ditos sobre riquezas, que é o que diz aqui. Nós pensaremos em 5 hoje e 5 na próxima semana. E ao contrário do que muitos pensam, a riqueza não é condenada nas escrituras. Não tem nenhum problema e não tem nenhuma dificuldade em alguém ser rico, em alguém ter muitas posses, em alguém ter muitos bens. O que é condenado na Bíblia são as formas ilegítimas e opressoras de ganhar dinheiro. É aquele ganho de dinheiro indevido e que não agrada ao Senhor. E nós veremos a firmeza com que Deus condena a injustiça e a opressão ao pobre. E assim também como ele é bem, como ele acaba se tornando
o fiador, e ele acaba sendo bênção, e ele acaba abençoando aquele que ganha de maneira honesta e trabalhando para ganhar o seu dinheiro. Para facilitar isso, nós vamos falar então em cada um dos ditos separadamente. A primeira coisa que nós vemos, versículo 22 e versículo 23 desse texto que nós lemos aqui, é que o dito nos fala contra a exploração e o desprezo do pobre. Vou ler novamente o versículo para você. Não roubes ao pobre porque é pobre, nem oprimas, nem oprimas em juízo ao aflito. Porque o Senhor defenderá a causa deles e tirará a vida aos que os despojam. Esse provérbio, ele proíbe o filho de enriquecer por meio da injustiça, roubando os pobres. Nós sabemos que isso já havia sido há muito tempo condenado pelo próprio Deus ao povo dele. E nós vamos ler alguns versículos que mostram isso. Por exemplo, Êxodo capítulo 20, versículo 15. Você pode abrir a sua Bíblia e acompanhar comigo. Êxodo capítulo 20, versículo 15. A palavra do Senhor nos diz assim: não furtarás. Está dentro aqui dos 10 mandamentos. Olha só outro texto, Levíticos capítulo 19, versículo 13. Levíticos capítulo 19, versículo 13. O texto nos fala assim: não oprimirás o teu próximo, nem o roubarás. A paga do jornaleiro não ficará contigo até pela manhã. Então a gente vê que alguns textos aqui, e vários textos que nós podemos ver na palavra de Deus, são apenas alguns exemplos. Essa injustiça, a questão de oprimir o pobre já havia sido alertado pelo Senhor. O pobre, ele acaba sendo vulnerável, e uma vez que ele não tem recursos financeiros para proteger os seus direitos legais, já que ir perante o juiz, ir diante da lei custa caro, mesmo que você tenha um defensor público para te ajudar, ele então acaba sendo alvo para as práticas escusas e para as injustiças ostensivas dos seus vizinhos ricos e poderosos, ou das pessoas ricas e poderosas que acabam usufruindo ou acabam usurpando o seu direito por ele não ter condição ou não ter o conhecimento para defender os seus direitos. E o texto aqui fala que o filho sábio, ou o crente sábio, ou aquele que é sábio, ele não deve se aproveitar disso. Muito pelo contrário. Se ele pertence ao povo da aliança, ele deve cuidar dos pobres, porque Deus determina que isso seja feito. E nós vemos isso em vários outros versículos. Por exemplo, Deuteronômio capítulo 15, versículo 11. O texto nos diz assim, Deuteronômio capítulo 15, versículo 11, o texto nos fala assim: pois nunca deixará de haver pobre na terra. Por isso eu te ordeno, livremente abrirás mão para teu irmão, para o necessitado, para o pobre da tua terra. Então a gente vê isso em os livros de Salmos, Isaías falando sobre isso, aonde ele vem dizendo aqui que aquele que é servo do Senhor, que o filho obediente, ele então não vai usufruir do direito do pobre, mas ele vai cuidar daquele necessitado e ser justo com ele. Acaba que, como em se tratando de um roubo de direitos, os ricos, eles não conseguiam, esses ricos que agem de maneira errada, eles não conseguiam toda a sua riqueza se eles não pudessem manipular a economia, ou se eles não pudessem contar com a conveniência de autoridades corruptas que acabam privando o pobre de justiça. Para quê? Para que de certa forma o pobre fique preso àquele político corrupto, ou preso àquela pessoa que pode ajudar, e ele então vai lá e sempre pedindo aquilo, ele vai ficar preso. Nós vemos que várias políticas públicas não são feitas para resolver a situação de quem passa necessidade, mas é feita para manter aquele que tem necessidade preso, em cabresto, para que ele não jamais deixe de ser necessitado e que ele jamais saia daquela situação. Enquanto o rico ele é beneficiado, o pobre ele é escravizado de uma outra maneira. E nós vemos então que muitas vezes aqueles que fazem isso de maneira errada, que enriquece de maneira errada, ele acaba manipulando a economia. Nós vemos isso dia a dia nas nossas vidas, e ele acaba contando com a conveniência de políticos corruptos, não só no sentido de manter ele, como de ajudar
pessoas que não necessitam e deixar pessoas que necessitam passando demais dificuldades. A expressão aqui não oprimas, ela sugere de fato a extinção da condição do pobre como cidadão livre. Foi aquilo que eu disse da questão da escravidão. Eles são conduzidos a cada vez ficarem mais incapacitados de pagar as suas contas, as suas dívidas, e são pressionados a viver numa dependência absoluta. E aí, somado isso ao coração humano, que às vezes gosta de aprimorar ou de buscar para si aquilo que é conveniente ao seu coração, nós vemos aquelas pessoas que não querem sair da situação porque são coniventes. São pessoas que têm várias coisas, que se colocam como pobres, que têm várias taxas, que têm vários benefícios. Por quê? Para poder manter o seu status, porque ele entendeu que é bom para quem é rico de maneira indevida, para o político de maneira indevida, ter gente dependente dele, e isso também é conveniente para ele, e a gente então torna aqui uma sociedade totalmente presa nisso. A gente tem alguns textos na Bíblia, por exemplo, onde o profeta, no caso o profeta Amós, por exemplo, ele ilustra como é possível roubar até de uma pessoa necessitada. Não é muito difícil para a gente entender isso hoje, mas ele condena aqueles que que se tornam insensíveis ao pobre e acabam tomando até a última peça de roupa que eles têm como pagamento da dívida. Eu convido você a abrir a palavra de Deus comigo no livro do profeta Amós, capítulo 2, versículos 6 a 8. Amós, capítulo 2, do versículo 6 ao versículo 8, a palavra do Senhor nos diz assim: Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Israel e por 4 não sustarei o castigo, porque os juízes venderam o justo por dinheiro e condenaram o necessitado por um par de sandálias. Suspiram do pó da terra e sobre a terra dos seus pobres e pervertem o caminho dos mansos. Um homem e seu pai coabitam com a mesma jovem e assim profanam o meu santo nome. E se deitam ao pé de qualquer altar sobre roupas empenhadas e na casa do seu Deus bebem vinho dos que foram multados. Olha só, ele começa dizendo aqui no começo aqui daqueles juízes que roubam ao direito do pobre, colocando inclusive até condenando até pelo preço das suas próprias sandálias, ou seja, de coisas básicas do que o ser humano precisa. E se os ladrões pensam que os pobres não têm um protetor, na verdade eles estão muito enganados, porque o texto nos deixa claro aqui que o protetor dos pobres não é outro senão o Senhor, porque ele defenderá a causa deles. Deus é justo, inclusive até com o seu povo, quando ele explora o pobre e não dá a ele o direito devido. Todos que pertencem a essa classe representada aqui no texto, né, que são o pobre, que é o aflito, o necessitado, os órfãos, as viúvas, todos eles podem levar assim a sua causa diante do Deus, diante do Pai Celestial, e com certeza Deus há de ouvir e de julgar. Se você caminhar um pouco na frente do que nós lemos o texto aqui, capítulo 23, versículo 10 e versículo 11, isso nos declara: não removas os marcos antigos, nem entre os campos dos órfãos, porque o seu vingador é forte e lhe pleitará a causa contra ti. O Senhor é o justo juiz e ele declara a sentença de morte, cobrando uma vida pela outra. Sabe o que é isso? Assim como os ladrões provocam a morte dos indefesos, dos pobres, das viúvas, não lhe dando o direito devido daquilo que ele é, o Senhor declara a sentença de morte para aqueles que fazem isso, que no seu devido tempo será executado com a condenação eterna. Por isso não é compreensível, é um absurdo, na verdade, não é aceitável de maneira alguma um crente que não tem interesse pela causa dos pobres. A igreja do Senhor tem que cuidar dos pobres. A igreja do Senhor deve manifestar o amor e o cuidado pelos pobres, primeiramente pelos de casa e depois até pelos de fora, porque a Bíblia de fato condena a exploração e o desprezo dos pobres. E no que nós temos visto, nós temos que orar muito pelas nossas vidas, pela igreja do Senhor, é que igrejas não só não têm olhado para os pobres, mas muitas delas têm explorado o direito dos pobres. Eu mesmo tive a oportunidade de conhecer pessoas que
não tinham nada para comer na sua casa e que foram a uma dita igreja evangélica, que se dizia igreja evangélica, e que os líderes disseram que para ela ter a sua vida financeira resolvida, ela tinha que ofertar ao Senhor, e como ela não tinha nada, o líder indicou que ela vendesse a sua própria casa e trouxesse como oferta ao Senhor, num sacrifício, fazendo um sacrifício no altar, diante da fogueira, que eles chamam lá, para que essa vida, essa senhora, então, tivesse o seu direito resolvido e que ela fosse rica. Olha que exploração. Deus tem aqui, o Senhor condena isso. E esse é o primeiro ponto aqui, o primeiro provérbio, o primeiro dito que é condenado contra a exploração e o desprezo do pobre. Em segundo lugar, o texto aqui nos fala para não andar em companhias inconvenientes. E é interessante isso, a gente perceber esse texto aqui, falando de companhias inconvenientes, versículo 24 e versículo 25, dentro de um texto onde fala sobre a busca pela riqueza. Versículo 24 e 25 nos fala assim: não te associes com o iracundo, nem andes com o homem colérico, para que não aprendas as suas veredas e assim enlace a tua alma. Interessante, porque o que nos fica nos parecendo aqui é que andar com uma pessoa irascível é tão autodestrutivo como roubar. Olha que coisa impressionante. Embora o Senhor garanta a sentença de morte para aquele que rouba os pobres, ele embute nos caminhos do irascível a sua autodestruição. A gente tem visto isso, eu vou convidar você a abrir comigo em Provérbios 29, versículo 6. Provérbios 29, versículo 6. O texto nos fala assim, Provérbios 29, versículo 6. Na transgressão do homem mau há laço, mas o justo o canta e se regozija. Na transgressão do homem mau há laço. O Senhor então coloca com que ele mesmo se enrede nos seus próprios lados. O texto nos fala, versículo 24, não te associes ao iracundo, diz aqui o sábio. E a pessoa propensa à ira, ela tem o seu raciocínio obscurecido por pensamentos violentos de todo o senso de corrupção, ou seja, o seu pensamento só fica violento, o seu pensamento só fica coisa ruim. Ela é incapaz de pensar uma coisa sem pensar de forma violenta contra outras pessoas. Ela acaba sendo assustadora, ela acaba sendo incapaz de se expressar de modo comedido. O versículo continua dizendo: nem andes com o homem colérico. E essa proibição, ela aponta para um estado fisicamente visível da agitação de um iracundo, ou seja, aquela respiração forte, uma tendência à raiva, uma emoção intensa, um fogo interior, a pessoa que fala sem pensar, que agride as outras pessoas, seja com força, seja com palavras, seja com atitudes, seja fomentando coisas contra aquela pessoa com qual ela se considera ou se coloca como inimigo. E o motivo para que essa proibição é feita fica evidente, é para que o filho não se comporte da mesma forma como o iracundo. O que nos mostra o texto aqui é que o hábito do irascível, ele é ao mesmo tempo infeccioso e letal. Infeccioso porque ele pode passar para outras pessoas, porque ele pode ser aprendido. De tanta pessoa agredir as outras pessoas, as pessoas que estão ao redor dela acabam que começam também a se tornar agressivas e começam também a brigar porque ela se sente acuada e ela começa também a falar de forma irascível. E ela é letal porque ele fala aqui que isso serve para quem é o irascível de laço. O texto nos fala para que não aprendas. E aprender não significa simplesmente imitar ou ser capaz de reproduzir, mas significa também acostumar-se. De certa forma, uma pessoa que se associa com o iracundo, ela passa a achar normal resolver as coisas daquele jeito. Ela passa a achar normal dar um coice na outra pessoa por nada, ou se levantar de maneira grosseira contra outra pessoa, e ela até usa isso como arma, porque ela aprendeu com o outro, ela acostumou com o outro, ela até usa isso como arma de querer ter os seus direitos.
E além de envolver os companheiros em várias dificuldades, a pessoa irascível, ela acaba expondo aos perigos enganosos da vida. Tem aquele ditado que a gente ouvia desde quando a gente era pequeno: aquele que é muito nervosinho, ele acaba achando alguém que é mais nervoso do que ele. Aquele que é muito bravo, acaba achando um que é mais bravo e ignorante do que ele. E isso acaba expondo a vida dele a sérios problemas. Afinal de contas, meus irmãos, quantos de nós já não falou sem pensar uma palavra com agressividade ou com ira e depois se arrependeu daquilo pelos efeitos que essa palavra trouxe ao nosso coração? Então, um aviso que a gente vê aqui para todos os crentes, especialmente para os mais novos, é que quem anda com o sábio se torna sábio. Mas, conforme diz 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33, as más conversações corrompem os bons costumes. E é verdade. Se você andar fogo na casa de alguém que tem irascível, todo mundo é irado e todo mundo é aquilo que a gente trata como se fosse sem educação e dar uma resposta para alguém. Então, esse é o segundo dito, para a gente evitar as companhias inconvenientes. E o terceiro dito, terceira proibição aqui, é para não se tornar fiador de dívidas. Versículo 26 e versículo 27. O texto nos diz assim: não esteja entre os que se comprometem e ficam por fiadores de dívidas, pois, se não tens com o que pagar, por que arrisca perder a cama debaixo de ti? Bom, o terceiro dito aqui, ele proíbe a prática de alguém assumir a dívida de outra pessoa. Isso é tão importante, nós já falamos sobre isso, mas isso é tão importante que esse assunto ele é tratado 5 vezes no livro de Provérbios, mostrando a necessidade da mordomia sábia. Aquilo que o Senhor nos dá, os bens que Ele coloca nas nossas mãos para a gente administrar, devem ser feitos de forma muito sábia, de forma muito prudente na presença do Senhor. Ser um fiador significa dar garantias da dívida que outra pessoa tá contraindo. E caso ela não seja capaz de pagar aquela dívida, quem tem que pagar é aquele que se torna o fiador. E o sábio aqui, ele mostra que o filho que faz isso, que ele mostra para o filho não fazer isso, porque ele corre risco de perder todos os seus bens. Mesmo que na ocasião que a dívida foi feita, o filho tenha feito a conta e tenha pensado: olha, eu dou conta de pagar essa conta, caso aquele que contraiu a dívida não dê conta de pagar a dívida. Nós sabemos que percalços acontecem todos os dias nas nossas vidas e na vida das pessoas, e que talvez na época em que a pessoa não tiver como pagar, nós também não teremos como pagar. Por isso, como não cabe a nós saber o futuro, já que Deus não nos deu essa oportunidade ou essa possibilidade, então nós temos que tomar cuidado e não devemos nos arriscar, porque nós não sabemos o dia de amanhã. Se a dívida não for paga, o texto nos fala aqui que nós podemos sofrer, ou que aquele que se torna fiador pode sofrer consequências drásticas. O texto fala em perder sua própria cama, ou seja, perder o último bem de valor que ele tinha para pagar a sua dívida, o próprio lugar de dormir. Se na hora do pagamento o fiador não tiver dinheiro, ele cairá no chão abruptamente, é o que diz aqui, porque ele então tinha as coisas e colocou como fiador e perdeu aquilo. Então, se você tiver que ser fiador, avalie muito bem a condição antes. Avalie os recursos, avalie se você de fato vai ter condição de pagar aquilo. Se a pessoa não tiver condições, talvez seja melhor até fazer um seguro. Para quê? Para que se não tiver como, talvez alguém muito próximo, então é melhor talvez você fazer um seguro ou colocar outras coisas para segurar aquilo. Dar alguma valia, dar algum penhor, melhor do que colocar a sua vida ou colocar todos os seus bens como fiador daquilo. Esse é o terceiro ponto, ou o terceiro dito que nos fala aqui. O quarto dito está no versículo 28, que é para que respeite os limites e não os removas. Olha só, versículo 28. Não removas os marcos antigos que puseram os seus pais. Esse provérbio aqui, então, ele vem falar sobre não violar o direito de propriedade dos pobres. Algo que tem sido bastante falado a cada dia, né? Mas que acontece cada vez mais próximo de nós. Os marcos antigos mencionados aqui no versículo 28 são aqueles usados por Josué. Os irmãos nos lembrem lá no livro de Josué,
do capítulo 14 até o capítulo 19, aonde foi destinado ali os marcos para cada tribo de Israel. Foram lançados por sorte, pelo tamanho da tribo. Então cada tribo tinha lá o seu espaço que deveria ser conquistado, e aquele espaço depois era colocado os marcos que dividiam as terras naquela época. Os marcos, naquela época, nós já dissemos isso, não funcionavam como nós traçamos as cercas hoje para que dividam aquilo. Eles eram feitos por montes de colunas ou pedras que eram levantados entre as propriedades para demarcar uma posse legal. Então você levantava ali um amontoado de pedra ou um amontoado de coluna, ou fazia-se uma coluna de pedras que demarcavam a terra da tribo de Judá vai até aqui, depois daqui é tal tribo. A terra da tribo de Benjamim vai até aqui, depois é tal tribo. E essas demarcações eram feitas pelas pedras, por esses marcos. E quando ele fala aqui no texto teus pais, ele está dizendo aquelas primeiras gerações anteriores que demarcaram os limites para suas famílias. Eles tomavam conta das terras, iam lá, marcavam os limites, e ali então se assentavam a terra que pertencia àquela tribo. Por todo o Oriente, naquela época, as pessoas tinham um grande respeito pelos limites da propriedade privada e tribais. Se nós pegarmos as leituras bíblicas ali, Josué, Juízes, 1º e 2º Reis, Crônicas, o livro de Crônicas 1 e 2, 1 Samuel, 2 Samuel, a gente vê que até nas conquistas da terra, até quando se negociava um rei com o outro, deixava-se muito claro qual era a propriedade que passaria a pertencer àquela pessoa a partir daquele momento. Então esses marcos eram colocados. E quando ele faz a menção, o texto a esse crime aqui, na verdade nós sabemos que esse crime era um crime muito fácil de cometer e muito difícil de provar. Por quê? Ao que tudo indica, como essa demarcação ela era feita por pedras, alguém não ia lá e tirava todas essas pedras ou todas as colunas de uma vez, mas ela era feito gradativamente, às vezes às escuras, às vezes sem que ninguém visse. As pessoas iam lá, tiravam uma pedra, tirava outra, até que o marco inteiro era mudado. Então se havia uma apropriação muito grande das terras de outras pessoas. E o livro de Provérbios, então, ele preocupa com a proteção do campo das viúvas e dos órfãos. Aqueles que não tinham um grande exército, ou que não tinham muitos trabalhadores para cuidar das suas demarcações, e que aquele, então, que pelo contrário tinha muitas riquezas, ele mandava os seus funcionários ir lá e tirar esses marcos gradativamente sem que ninguém percebesse. Aqui também traz outro pensamento importante para as nossas vidas, né? Não derrube as cercas antes de saber por que ela foi colocada ali. Às vezes a gente chega em algum lugar, às vezes a gente entra em algum serviço ou entra em alguma coisa e a gente então quer chegar lá e mudar todas as coisas e transformar tudo aquilo e fazer tudo diferente. Mas a gente não tem noção, ou a pessoa não tem noção dos valores e das ações que foram feitas no passado. Isso não é aqui, isso é aqui. Mas por que aquilo foi definido daquela forma? Chama muita atenção a história simples, por exemplo, quando alguém constrói uma casa e combina com o vizinho do lado, fala, eu vou colocar uma janela bem alta aqui, tá, não tem problema, tal, quando eu um dia puder levantar um muro, eu te falo. Aí o filho recebe aquela herança e chega o vizinho e briga, não quero janela pro meu lado, mas aquilo já havia sido combinado antes. Então às vezes ali em sua sede de mudar os marcos, a gente traz mais violência para as outras pessoas. E por quinto, ou em quinto lugar, nós vemos aqui que ele fala do serviço bem feito. Então aqui a gente vê que um dito bom, né? No centro das grandes proibições acerca de maneiras erradas de aumentar a riqueza, o versículo 29, ele então nos fala da forma como ganhar dinheiro de forma correta. Ele fala assim, não vês um homem perito na sua obra? Perante o rei será posto, não entre a plebe. Ou seja, o sábio aqui, ele motiva o filho a tornar-se competente em seu ofício profissional, porque essa é a forma honesta e boa de ganhar dinheiro. A pergunta aqui feita no verso 29, ela foi usada para chamar a atenção do filho para o fato de que ele deve ficar atento ao procedimento das pessoas que são boas profissionais, que fazem as coisas bem feitas e procurarem imitá-las, porque para que ele seja valorizado
no seu ofício. E como isso é importante para os nossos dias. Quantos e quantos profissionais, até cristãos, estão padecendo por falta de serviço porque não são honestos naquilo que faz. Porque combina uma coisa e faz outra, porque não usa bem o seu tempo, chega lá, fica fazendo cera, não trabalha direito, ele queima a sua imagem como um bom profissional e depois ele reclama porque não tem um serviço. O versículo 29 aqui, ele fala que essa pessoa ela é colocada na presença dos reis. E aqui a gente vê pelo menos duas possibilidades. A primeira é que ela é colocada diante dos reis porque ele quer o seu serviço. Porque ele sabe que o serviço daquele rapaz, daquele jovem, daquela mulher é bem feito. A segunda possibilidade é que a sua reputação como profissional o tornará digno de elogio dos reis. Bom, independente da escolha que a gente escolher aqui, todas as duas possibilidades são muito boas. Nós sabemos que se por um lado um profissional competente é plenamente capaz de cumprir as tarefas para que for designado, inclusive pelo próprio rei, pelo próprio governador, pelo próprio prefeito, pelo próprio presidente. Por outro lado, os que trabalham com dedicação, essa pessoa conquista uma reputação sólida de sucesso. E que é algo extraordinário para todos nós que somos crentes em Cristo Jesus. O crente ele deve ter uma boa reputação como bom funcionário daquilo que ele faz. Ele deve ser justo naquilo que ele faz. Ele deve cumprir aquilo que ele então combinou. E ele deve tentar ao máximo fazer o melhor que ele pode fazer e sempre se aprimorar mais para que possa oferecer um melhor serviço ainda. Para quê? Para que ele seja honrado e para que o Senhor também seja honrado através da vida dele. O enriquecimento por meio do trabalho bem feito é o único modo reconhecido nas Escrituras. E Deus abençoa a vida do cristão que faz isso. O cristão ele não se mostra piedoso apenas por meio das suas práticas religiosas, mas o capricho no exercício das suas ocupações também conta. Não adianta estar na igreja todo domingo e ser um empresário fraudulento. Não adianta estar na igreja toda quarta-feira e ser um prestador de serviço que faz seu serviço mal e porcamente. Mas ele precisa ser honesto e santo naquilo que ele falar. De maneira que o que está prestando o serviço fala, essa pessoa eu confio, eu pago mais, porque ele é um homem e uma mulher honesta do Senhor. Esses são os 5 primeiros marcos que nós vemos aqui falando nessa parte que nós lemos quanto à forma de quanto à busca de riqueza. Lá em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10, nós vemos o texto falando lá que o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. De fato, o que Deus condena é a forma ilícita de ganhar dinheiro. Muitas pessoas estão dispostas a cometer pecados e crimes e até oprimir as pessoas para ganhar dinheiro. E é isso que é condenado pela palavra do Senhor. Sempre que o caminho da riqueza passa pelo pecado ou pela injustiça, ele deve ser evitado a qualquer custo por aqueles que amam o Senhor e fazem parte da sua aliança. Os métodos ensinados pelas Escrituras e aprovado por ela para o sustento e o enriquecimento é o suor do trabalho. Isso sim traz vida e traz riqueza. Isso tudo com o contentamento que traz a bênção do Senhor. Semana que vem a gente continua falando mais sobre 5 ditos aqui sobre as riquezas no livro de Provérbios. Que Deus abençoe as nossas vidas e que como igreja do Senhor a gente possa ser honesto naquilo que o Senhor fala nas nossas vidas. É bênção que nós possamos ser prósperos, sim, ricos, aquele que o Senhor quer, mas de maneira fiel ao nosso Deus. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nós nos colocamos diante do Senhor. Como é bom, Senhor, saber que o Senhor tem também preceitos, que o Senhor tem também orientações para as nossas vidas do cotidiano. Que o seu povo, ó Deus, possa ser um povo próspero. Que o seu povo, Deus, possa ser um povo abençoado. E que o seu povo, ó Deus, possa, Deus, ser fiel ao Senhor também no cumprimento das suas ocupações. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe sua vida ricamente e até semana que vem.